Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nossa segunda aula está começando agora no nosso curso técnico em administração, disciplina ética empresarial, então muito bom estar com vocês aí, espero que todos tenham o melhor proveito possível dessa aula de hoje. Pessoal, hoje eu quero falar sobre valores dos indivíduos, que representam a base da conduta, até fazendo um link com a aula passada. Os valores estão unidos com a conduta porque estabelecem como as pessoas irão se comportar e como será a relação com aqueles que rodeiam, no caso, o cidadão. Na aula de hoje vamos falar sobre valores individuais, organizacionais e da vida pública, que estão na base do cumprimento de normas estabelecidas socialmente. Quando a pessoa desobedece tais normas, a lei se aplica imediatamente buscando garantir a harmonia entre os indivíduos. Então você há de lembrar comigo que na primeira aula, na aula passada, nós trouxemos a relação entre ética e valores. Ética e moral num primeiro momento, ética, moral e política no segundo momento, e a ética com os valores envolvidos com ela. Então, o que eu disse ali? A ética vai sempre procurar o fundamento do valor que norteia o comportamento, lembram? Partindo do caráter histórico presente nos valores, ou seja, o valor que você cria vai sendo desenvolvido desde a sua infância até a fase adulta. Então, como você lida com esse valor? Eu dizia, você vai ter sempre o valor como algo do qual você não abrirá mão. Lá na tela você lembra do que eu coloquei. São os princípios que se estabelecem no trabalho, no seu comportamento com o outro, nos negócios que você realiza na sua empresa, né? Negócios ou de caráter formal ou de caráter informal. As ações morais, pessoal, elas têm a origem nos costumes de cada sociedade. Os costumes, como eu frisei, estão sempre fundados em valores. Ocorre que confundimos, nesse caso, o que é costumeiro com o que é bom. E nem sempre é assim. Então não é porque o costume é seu que você tem que qualificá-lo como positivo. É sempre bom refletir sobre costumes que são cultivados na nossa sociedade com os quais nós não concordamos. É a velha história de você precisar sempre olhar para si mesmo antes de julgar o outro. Então lembre-se, costumes estão vinculados à época em que vivemos. Pessoal, vamos trabalhar o slide que vai vir aqui a seguir para que você entenda como o costume está diretamente ligado ao caráter cultural de uma comunidade. Acompanhe. Pessoal, percebam aqui a multiculturalidade e a valorização da diversidade, que, como eu tenho falado para vocês, interfere diretamente nos padrões éticos e morais. Então, no ponto 1 aí você analisa que no Brasil nós temos uma grande diversidade cultural com fortes influências da cultura africana. Aí apenas a título de exemplo, não é, pessoal? Porque sabemos que o Brasil é um país que recebe a influência de muitos outros povos, africanos, orientais, europeus. Então, na verdade, nós temos aí não apenas a cultura do continente africano, mas culturas e influências de demais regiões do planeta. No segundo ponto, dizemos o seguinte, que nas organizações existem diferentes culturas, isso é tido como multiculturalidade, dentro exatamente dessa cultura organizacional que vai exercer uma influência no agir de todos os profissionais ali envolvidos. O que nós queremos dizer aqui, pessoal? Muitas vezes a cultura que você pratica dentro de uma empresa, todo mundo aqui já deve ter passado por isso. Numa certa empresa, há mais espaços para amizades. Muitas vezes a chefia, a gerência daquela empresa promove momentos de descontração, momentos de interação entre os funcionários. Então isso torna um ambiente mais alegre, um ambiente mais propício a um bom humor, porque é da cultura dos dirigentes da empresa. Isso não acontecerá sempre. Você poderá trabalhar numa outra empresa, em outro lugar, onde a cultura é exatamente contrária. Pessoas sisudas, pessoas concentradas no trabalho,
pessoas sem muito espírito esportivo, então a adequação aí tem que ser um pouco diferente. Claro, você vai notar que nas organizações essa multiculturalidade existe. Não é sempre que você encontrará o mesmo perfil. Isso também está ligado, claro, a padrões éticos, a padrões morais, a padrões de costumes sobre o que é bom e sobre o que não é bom para cada relação. Lembre-se, pessoal, nesse sentido, de que costumes estão sempre vinculados à época em que nós vivemos. Então, por exemplo, há décadas atrás era impossível, era inaceitável que a mulher trabalhasse fora de sua casa, exercendo atividades profissionais, atividades diferentes daquelas que eram voltadas para a sua casa, para a sua família, né? Hoje você encontra outro panorama. Hoje muitas mulheres ao redor do mundo ganham muito mais do que homens, salarialmente falando. Então você nota que hoje há a necessidade de uma modernização. Você, por exemplo, atualmente, aceitaria que uma mulher fosse proibida de trabalhar? Eu não aceitaria, eu não aceito. A igualdade precisa ser estabelecida. Quando falamos nesses valores organizacionais, é válido você observar que existem também esses face aos costumes cultivados em uma empresa. Como eu acabei de falar, a multiculturalidade, essa multiculturas, acontecerá em qualquer âmbito, em qualquer espaço, e principalmente em relação à cultura de gêneros, homens e mulheres com os mesmos direitos e deveres na empresa. Outra relação essencial, pessoal, existe entre o cumprimento de normas estabelecidas pela sociedade e o caráter do indivíduo. Então, de um lado as normas, do outro o caráter de cada pessoa. Quando nós dizemos que aquela pessoa, aquele indivíduo que tem vocação para o bem e é educada para o bem, ela é conduzida naturalmente ao cumprimento de um dever ético. Então, os estudiosos desse comportamento ético sempre chamam a nossa atenção, no caderno didático você vai encontrar muitos deles, para quê? Para a importância da educação das crianças. Então, educação de crianças, educação de jovens, até educação de adultos também, em alguns casos, que deixaram de estudar em um certo momento, no modelo da moral, no modelo da ética, sempre voltadas para a virtude. Porque é só na virtude, é só na ética e na moral que você irá encontrar os seus reflexos sobre cumprimento do dever com a percepção na vida adulta. Então vale você entender, o foco principal, meus caros, está na importância de a norma jurídica, a lei, estabelecer esse convívio harmonioso dos indivíduos em uma determinada sociedade. Então, como é que eu quero concluir isso? A educação brasileira, ela precisa ser muito bem regrada, muito bem normatizada. Não é à toa que nós temos a LDB, que é a Lei de Diretriz e Base da Educação, para que ela de verdade seja construtivamente muito organizada para oferecer elementos de ética e moral na escola e assim contribuir para a evolução da sociedade. Um determinado grupo precisa de equilíbrio também, gente, entre seus integrantes, para que possam, como nós sempre temos frisado, conviver em harmonia, buscando o bem-estar, buscando a felicidade, não só deles próprios, como de todos que os cercam. Esse equilíbrio, meus caros, só se encontra quando a autonomia dos seres se coordena na finalidade do todo. O motivo pelo qual o grupo existe, um grupo social, deve ser a razão pela qual as pessoas que dele fazem parte têm a chamada autonomia para tomar as suas decisões. Então, sem autonomia, você vai concordar comigo que não há grupo que sobreviva. O grupo só sobrevive com a autonomia de cada um dos seus integrantes. A conduta reta, positiva, que busca esse bem-estar individual e coletivo, é quem vai determinar o comportamento ético e o exercício de suas virtudes. Pessoal, falando em virtudes, vamos abordar brevemente a questão da boa-fé?
Então, quantas vezes você já se deparou com a situação da boa-fé, né? Então, quando houve boa-fé por parte, e é bom que haja sempre, quando houve boa-fé por alguém, por parte da pessoa com quem você negociou, por exemplo, alguma compra, alguma venda, algum contrato, né? De um automóvel, de um imóvel, uma troca de alguma coisa, uma contratação que você precisou fazer, né? Uma festa que você precisou contratar ali bebidas, comidas. Como é bom quando alguém sempre te atende da maneira que deve ser feita, que deve ser atendida. Então lembre-se da sua satisfação nesse momento. Como a negociação foi tranquila, não é? Como você ficou feliz com aquele resultado final. E por outro lado, quantas vezes você já se deparou com situações em que a outra parte buscou de toda forma levar uma vantagem sobre você, inclusive te prejudicando. Então você lembra das duas situações? Veja que essa vantagem, a qualquer custo conquistada, ocorre muitas vezes observando-se a lei, ou não se observando a lei. Nesse caso, note, na ética e na moral, nesse conflito que você encontra todos os dias, é a lei quem vai nortear a decisão final. Então se alguém eticamente vai contra você, não atende seu pedido. Um pedido que você faz pelo telefone, de alguma pizza, de alguma comida, algo que você goste, um presente que você tenta comprar no shopping e não consegue, a lei é quem vai nortear o caso concreto para te dar o direito à retratação. Sempre questão de consciência, pessoal. A consciência de cada pessoa é que vai reger a sua conduta. Então, como se diz, cada um com a sua consciência. Nós sabemos que cada pessoa tem o seu bom senso. Cada pessoa tem a sua percepção pessoal do que a cerca, não é verdade? E ela tem, consequentemente, uma consciência própria baseada em princípios pessoais. Quando é que nós falamos em falta de ética? Então a ética está aí para quem quiser encontrá-la. E a falta dela? A falta dela acontece exatamente quando a tal da consciência, essa consciência soberana, ela se baseia nos princípios que não são admitidos, pelos princípios que não são aceitos pela comunidade em que você está inserido. E nesse ponto, não é, meus caros, a escola é quem vai ser preponderante. A escola é quem preponderar, nesse caso, por ser a fonte vital de cidadania. Somente a escola, meus caros, é a fonte sobre-humana de cidadania. Ela precisa reforçar o compromisso de formar um cidadão pleno por meio da formação de estudantes mais críticos e conscientes do seu papel social e sempre inconformados com a desigualdade. Prontos para quê? Por que vocês estão aí prontos, estudando esse curso técnico em administração? Para que vocês contribuam para construir uma sociedade comprometida com a ética, com a solidariedade e com a justiça. Lançar as sementes de um país onde todo mundo seja igual, onde essa tal igualdade finalmente aconteça, não é? Dando de fato desenvolvimento ao nosso país como um todo. Pessoal, acompanhem agora o slide de acordo com a tela a seguir. Vejam bem. Meus caros, vejam aí ainda nesse sentido do que nós temos falado, dessa evolução social e da evolução da consciência de cada um, olhem esses apontamentos que eu realizo na tela para vocês. Cabe aos gestores das organizações e aos gestores da nossa nação ter conhecimento e flexibilidade suficientes para administrar cada situação e agir com ética. Meus caros, vejam a importância, inclusive atual, desse primeiro tópico, não é? Vocês acompanharam, claro que acompanharam, tudo que tem acontecido no país nesse 2016, um ano intenso na política brasileira. Desde 2015, todos vocês sabem, e eu não quero aqui de forma alguma entrar em aspectos político-partidários, não é a minha função, mas todos acompanharam o que de fato aconteceu em relação a um desequilíbrio completo do que, gente? Da governabilidade. A ex-presidente da República
foi retirada do cargo de presidente da República, porque acusada de quê? De crimes de responsabilidade. Mas vocês que têm senso crítico sabem que outros argumentos levantados tiveram relação com o quê? Com a crise de governabilidade. Porque se falava que a ex-presidente não se comunicava com o Congresso Nacional, não tinha o diálogo necessário com o então presidente da Câmara dos Deputados, que muito contribuiu, né, vocês sabem, para a sua cassação, né, a cassação do mandato, a perda, né, do mandato, o impeachment. Então notem que tudo isso foi o pano de fundo para o que aconteceu nesse ano de 2016. Então eu coloco isso na tela, pessoal, para que vocês tragam como reflexão e como estudos. Hoje em dia não basta ao gestor, ao comandante, até ao seu chefe na sua empresa, né? Você que me assiste pode ser tanto funcionário como chefe. Você precisa não só ter conhecimento, é preciso ter o quê, pessoal? Flexibilidade. Você tem que ter diálogo com quem te cerca. Olha o que aconteceu com a ex-presidente. Vocês pensam que ela só caiu do poder devido a questões legais? Devido a questões ali trazidas pela lei do impeachment? Negativo. Houve uma desestruturação no seu trabalho. Ela era tida como alguém que não tinha flexibilidade para administrar situações, não tinha diálogo, né? Não me cabe entrar em questões de ética. Só estou colocando para vocês o quê? O gestor ético, o gestor que está antenado com padrões éticos, ele tanto, e a tela é clara para vocês aí, ele tanto deve ter conhecimento como também flexibilidade, diálogo para trabalhar com quem é diferente dele. Esse é o ponto principal. É preciso saber trabalhar com quem pensa diferente de você. No segundo ponto, logo abaixo, vocês percebem medidas e leis que valorizam a diversidade. Então eu coloco alguns exemplos para vocês aí, ó. Leis específicas que garantem o acesso de pessoas com deficiência, né? Os chamados portadores de necessidades especiais, a inúmeros serviços. O ECA, importante regramento, né? que cuida do Estatuto da Criança e do Adolescente, ali disciplinando várias situações referentes à vida, à educação, o próprio tratamento da criminalidade de crianças e jovens, o Estatuto do Idoso, as cotas, a lei de cotas nas universidades e institutos federais, que também são voltados não apenas a alguns alunos, mas para todos. Então notem que também é uma meta importante do nosso Instituto Federal de Minas Gerais, do norte de Minas Gerais, ser voltado, meus caros, não apenas a alguns, mas a todos. Vocês aí que me assistem são, sem dúvida alguma, de sexos diferentes, de etnias diferentes, de classes sociais diferentes, de poderes aquisitivos diferentes, não é? De faixas etárias distintas, e aí estão todos na mesma sala de aula, acompanhando e trabalhando juntos, ou seja, valorizando a diversidade, que, claro, é também um padrão ético importante. Pessoal, voltando, o profissional que exerce o trabalho numa organização, ele também desempenha aí o seu papel na medida em que ele compartilha a convivência numa comunidade e para a qual, sem qualquer dúvida, ele possui muitas responsabilidades. Cidadania, meus caros, está diretamente ligada à solidariedade. Como é que isso se dá na prática? Aquele que vive em uma cidade, ele tem que ser solidário com a gestão do município. Como é que ele é solidário? Pagando em dia seus impostos, né? Promovendo o funcionamento do transporte público, zelando pela via pública, auxiliando na saúde pública, na escola pública. Então, não é só, pessoal, o prefeito que é o responsável. Você, cidadão, você, cidadã, pode e deve auxiliar em quê? No zelo, no cuidado, no bom tratamento da coisa pública. A ausência dessa receita, a ausência desses empenhos aí, comprometem o fornecimento regular desses serviços. Da mesma forma,
esse mesmo indivíduo é solidário na conservação do que é público. Ruas, calçadas, telefones públicos, infraestrutura das escolas, etc. Então notem, pessoal, é sempre uma via de mão dupla. Você paga o imposto e por isso deve cobrar do governante. Ao mesmo tempo, não apenas o governante cuida do patrimônio público, você ajuda, claro, a que a administração cuide daquilo o que não é de ninguém, é de todos igualitariamente. Essa solidariedade, pessoal, ela se expressa por meio da cidadania quando se oferece ao indivíduo o direito à utilização desse patrimônio público, como eu acabei de falar, pelo qual ele deve zelar continuamente ao mesmo tempo em que exige dele o cumprimento de suas mais corretas obrigações. E aí, em várias escalas, para com a cidade, para com o Estado de Minas Gerais, ou o Estado, qualquer outro da Federação, e claro, para com o país ao qual pertence. Cada vez mais se observa que as empresas, a iniciativa privada de modo geral, estão sendo cobradas pela sociedade para se comprometerem, e muito, na promoção da cidadania organizacional, por meio de práticas socialmente responsáveis, sustentáveis em relação ao meio ambiente, nas condições favoráveis de trabalho, remuneração justa, dentre outras questões. Nessa aula, meus caros, nós vimos então que a consciência ética se estabelece na medida em que a conduta do indivíduo se baseia em princípios retos, justos e de acordo com valores sociais lá na comunidade em que você e eu vivemos. Considerando sempre que a consciência de alguém nem sempre se baseia nos mesmos valores que a de outra pessoa. E o que eu falei, vocês já estão se recordando. Falamos de que a legislação entra para regular a forma como esses indivíduos se comportam na sociedade como um padrão comum. O que eu também frisei como importante? Os dilemas são situações em que nos encontramos numa decisão que deve ser tomada, mas nenhuma das alternativas que se apresentam como caminhos satisfazem as nossas expectativas. Então, nesse momento, você precisa observar que as decisões tomadas por cidadãos devem satisfazer o todo, devem satisfazer a coletividade, os princípios estabelecidos pela gestão pública da coletividade. Respeito ao bem público, pagamento de impostos, respeito às famílias, respeito à propriedade privada, preservação do meio ambiente, tudo isso aí são atitudes que se espera de alguém consciente do seu papel na sociedade da qual faz parte. Cidadania está relacionada com a solidariedade, então com a gestão pública do local em que reside, está relacionada ao zelo, ao cuidado, à manutenção que se faz do que é de todos, por meio de todos aqueles incentivos importantes à vida em comunidade. Então, pessoal, eu me despeço por aqui dessa aula 2, apenas já encerrando no último ponto do seguinte slide, antes de acabar, uma seguinte tela final para que vocês reflitam e nós possamos aí fazer a ponte para a aula da semana que vem. Pessoal, então vejam aí o seguinte, é um desenho, Um desenho juntamente com uma reflexão. O que você tem feito para buscar o seu bem-estar e daqueles com quem você convive? Então, na gravura, o garoto está dizendo que as pessoas parecem esquecer que tem outros tentando viver no mesmo planeta que elas. E nesse aspecto, meus caros, eu me despeço, Tomara que vocês tenham aí de fato refletido, entendendo que a ética e a moral, que tanto trabalharemos, e olha que eu nem avancei ainda as questões empresariais, mas que o preceito ético, o preceito moral, ele sem dúvida nenhuma, ele faz parte de uma educação concreta, de uma educação correta e que precisa, sem sombra de dúvida, ser espalhada por toda a comunidade, por toda a sociedade em que você reside, aonde você atua.
Feitas essas observações sobre cidadania, sobre dilemas éticos, e vocês vejam como um exemplo se alinha ao outro exemplo, não acontece vida cidadã sem dilemas éticos, correto? Não acontecem dilemas éticos sem a vida em comunidade. Então, de tudo que falamos sobre o próprio desenvolvimento comunitário, né, em relação às pessoas, promovido pela ética e pela moral, eu passo a partir de agora a tratar com vocês sobre a ética profissional. Então, não mais tratamos da ética em relação às figuras humanas, no seio social. Como é a ética no trabalho, na sua profissão? Então, inicialmente, vale nós frisarmos e constatarmos a íntima relação entre a profissão e a ética, né? No que se refere à reputação, como você é visto pelos colegas, qual é a sua imagem perante o seu chefe, né? O respeito ao código de ética e as próprias penalidades impostas quando aquele profissional descumpre uma tarefa específica. Então é momento de relacionar também as habilidades necessárias a um administrador e a prática ética de sua profissão voltada para a gestão organizacional. Esse tema, meus caros, é um tema de tamanha abrangência que eu não conseguiria me limitar à aula de hoje. Nós precisamos e iremos nos desdobrar nesse tema ética profissional nesse já final de aula e nas aulas posteriores. Tudo de agora em diante irá se referir à ética profissional, que claramente vai ligar à ética empresarial. Então, pessoal, a associação do conceito de profissão ao conceito de ética é padrão, ela é elementar. Se a profissão tem um caráter social, se ela tem um caráter de envolvimento entre as pessoas, então ela deve, claro, ser vinculada, estar vinculada aos costumes daquela sociedade onde é praticada, devendo integralmente respeitar os seus valores. O exercício, gente, da profissão tem que ser ético, claro. Um profissional não pode, no exercício de seu dever, desrespeitar ali gratuitamente a ética da sociedade em que atua, porque haverá uma lei que imediatamente o penalize sobre isso. Por que que há essa lei? Porque a lei busca o equilíbrio entre os indivíduos, né? Então, outra penalidade que um profissional pode sofrer ao desrespeitar a ética é imposta pelos próprios colegas de profissão, que não desejam ver a sua reputação maculada. Então, pessoal, por um lado, existe a lei que o responsabiliza, um código de ética que pode gerar ali um procedimento administrativo, enfim. Mas, por outro, há uma questão moral envolvida. Os próprios colegas de trabalho podem isolar aquele colega que não tem uma conduta correta, já é uma punição também. Então, nem sempre na ética a punição é legal. A punição pode ser, e ela é até mais constrangedora, comportamental. Então imagine quando você é isolado pelos colegas, quando você não é visto com bons olhos, você acaba fazendo o quê? Você acaba ficando sem clima na empresa. O seu próximo passo é sair do trabalho, é deixar aquela empresa, porque você não tem como ser feliz ali. Então notem que a ética não abraça apenas a lei, ela abraça principalmente o comportamento. Então, nesse sentido, meus caros, muitas categorias profissionais têm um código de ética que deve ser respeitado. Então fica aí a minha sugestão de reflexão. Analise como esses conceitos se entrelaçam e reflita sobre isso aí nos estudos de vocês dia a dia. Vamos voltar à nossa análise, pessoal, dito isso, para as profissões que atendem aquelas diretas necessidades sociais das pessoas, como saúde, educação, lazer, habitação, por exemplo. E aqui eu falo, é claro, de médicos, dentistas, enfermeiros, advogados, professores, engenheiros, administradores, contadores, professores, agrônomos, enfim. Esses profissionais liberais, pessoal, lidam diretamente com a vida das pessoas, sua formação, seu entretenimento, sua proteção, dentre outros. Então veja a importância fundamental dessas pessoas e como o exercício ético de suas profissões pode influenciar nossas vidas positiva ou negativamente. Então vejam um policial militar
que muitas vezes passa uma madrugada inteira fazendo a ronda no seu bairro, pela cidade. É uma profissão fundamental eticamente a nós. O servidor público, por outro lado, que pode conferir a fé pública a qualquer documento. Então vejam o grau de confiabilidade, de confiança que a sociedade deposita nestes profissionais. Vale frisar, pessoal, que o importante do tema ética é que você sempre abrace as reflexões que se fizerem necessárias, não tanto se prendendo ao conceito de ética propriamente dito. Eu sempre vou recomendar para vocês isso aqui. Ética sozinha não pode ser estudada. A ética, vocês têm acompanhado isso, ela se entrelaça com a moral, ela se entrelaça com o comportamento humano, ela se entrelaça com a profissão, ela se entrelaça com os grupos sociais nos quais você transita. Ah, você vai à igreja? Nós temos um preceito ético na igreja. Você está dentro da sua casa, com pais, avós, irmãos, irmãs, outros preceitos éticos ali acontecem. Você vai à escola? Na escola você não é dono das suas vontades, como você é em casa em alguns momentos. Então, outro preceito ético acontecerá. Então, para que vocês tenham mais facilidade, eu sempre digo isso, até no caderno didático, para que você se prepare para as questões, né, que teremos aí nas avaliações, procure sempre no tema ética, meus caros, linkar, fazer aí a relação entre temas, porque evidentemente ética não sobrevive sozinha. Tudo bem, gente? Então seria isso por hoje. Chegamos ao final da nossa segunda videoaula. Eu agradeço a atenção de vocês. Como frisei agora há pouco, ética profissional continua sendo o nosso tema pelas próximas 2 aulas. Então até o nosso próximo encontro. Um grande abraço e até mais.